Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui de volta trazendo para todos vocês o Apocalipse, onde o fim é o começo. Essa programação de todos os sábados, aonde nós estamos fazendo de uma forma sintética e didática para que você possa entender o Apocalipse e as conexões da festa, das sete festas, dos profetas, o Apocalipse e os profetas, do Apocalipse e os evangelhos. E hoje vai ser do Apocalipse e os apóstolos. Então, hoje aqui eu, e juntamente com o nosso irmão, Dr. José Luiz, nós vamos trazer para você essa temática, esse tema tão importante para as pessoas entenderem essa ligação dos apóstolos e do Apocalipse. Tudo bem, né, doutor Zé Luiz? Olá, pastor Genival, aquele abraço. Prazer de sempre estar aqui com o senhor e também com os queridos ouvintes, nossos irmãos em Cristo, para trazer essa temática importantíssima, né, a respeito do que os apóstolos falaram a respeito do Apocalipse, né? Na semana passada nós falamos a respeito do Apocalipse e os evangelhos. Que Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo falou a respeito do final dos tempos, né? Isso nós conectamos com Mateus 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21, quais são os pontos de divergência entre cada um desses que narraram, né, que Jesus Cristo falou. E hoje nós estamos tratando sobre exatamente a fala dos apóstolos. O que os apóstolos trouxeram à igreja primitiva a respeito do final dos tempos? Essa que é a temática de hoje. Mas vamos já fazer aquele convite, né? Aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam no canal, que ativem o sininho para que não percam nenhum vídeo nessa série de vídeos. Aqueles que ainda não acessaram a playlist a respeito do nosso tema, que é Apocalipse, onde o fim é o começo. Aqui embaixo, nas descrições do vídeo, vai ter o link para a playlist completa, tá bom? E, pastor Genival, vamos lá ao tema de hoje, Apocalipse e os Apóstolos. Apocalipse, onde fia um começo, em breve será lançado esse livro, muito bom, traz bastante conteúdo, bastante novidade, traz bastante conexões, é um livro bem didático aí para todos, e também as nossas videoaulas aqui, para que a cada semana aí, os ouvintes possam, os nossos seguidores possam estar aprendendo mais e mais da palavra de Deus e se preparar para o final dos tempos. Isso mesmo. Eu quero começar então, Luiz, por aqui, para além dos evangelhos, os apóstolos, Paulo, Pedro, Judas Tadeu e João também discorreram revelações sobre o final dos tempos em suas cartas e epístolas. O apóstolo Paulo nos ensina a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 17, e também no capítulo 5, do 1 ao 9. E aqui nós temos essas referências, Luiz, sobre esses versículos que nós já trazemos. Eu penso de que daqui em diante dessa leitura, a gente já consegue desenvolver. Muitos estudiosos, né, citam que Paulo estaria em Corinto numa missão em Corinto evangélica, né, levando a mensagem do evangelho à população de Corinto, e de lá ele teria mandado cartas à igreja da Tessalônica. E aí se divide-se em duas cartas. A primeira carta aos Tessalonicenses, na qual ele vai tratar a respeito do arrebatamento, né, e para dizer os fatos, como se dará o arrebatamento, ele toca em temas interessantes. O tocar da trombeta, a forma com que Jesus voltará na sua segunda vinda, a ressurreição dos mortos, né, e o fato de que estaremos para sempre com ele. São temas que são tratados por Paulo como um alerta à igreja da Tessalônica. E já em segundo, no livro de 2 Tessalonicenses, ele já vai tratar sobre um outro alerta, que aí nós comentaremos daqui a pouquinho, né? Para que o ouvinte continue assistindo o vídeo, mais para frente vamos falar o que ele trata em 2 Tessalonicenses. Então, lá em 1 Tessalonicenses, só quer ler? Pastor Genival, quer que eu leia?
Posso ler daqui? Deixa, já coloquei na tela. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor Jesus. Olha que maravilha esse contexto, né, pastor Genival? Como é importante as pessoas darem atenção ao contexto. Aqui, acredita-se que o livro de 1 Tessalonicenses tenha sido escrito ali por volta do ano 50, 60 depois de Cristo. E a igreja passava já naquele momento por uma intensa perseguição ao evangelho. E muitos da igreja primitiva já estavam sendo, inclusive, mortos. Alguns perseguidos, alguns submetidos à escravidão, outros mortos. E aí Paulo manda essa carta à igreja da Tessalônica justamente para alertar isso, como uma palavra de exortação, de alerta e também de conforto. E aí ele fala primeiro a respeito, olha, nós que ficarmos vivos, embora muitos dos fiéis que já tenham sido perseguidos, já morreram, etc., mas nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, antes que nós nos encontremos com Cristo nos ares, aqueles que morreram por conta da sua fé, por causa da sua fé em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele traz um alerta. Olha, nós não nos encontraremos com Cristo sem que antes venha a ressurreição. Isso é um dado importante porque, como nós lemos em Mateus, Marcos e Lucas, lá não trata a respeito da ressurreição. A ressurreição, na verdade, ela vem a ser tratada pelos apóstolos. Embora no dia da morte e crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, é falado, né, que no dia da crucificação, o véu se rasgou e alguns dos mortos ressuscitaram. E João também trataria no Evangelho de João a respeito de alguns pequenos temas a respeito da ressurreição. Mas Mateus, Marcos e Lucas, eles não tratam dessa temática. E Paulo vem nos trazer esse alerta, aliás, traz esse alerta à igreja da Tessalônica, de que aqueles que morreram, por causa do Evangelho, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, aqui tem uma mensagem de conforto àquela igreja, porque estava sendo assim perseguida, né? Imagina nós vivêssemos hoje, nesse período que a igreja primitiva viveu, de perseguição. Hoje nós temos a liberdade de chegar na internet e de falar do Evangelho. Né? Hoje nós temos a liberdade na rua convidar alguém, falar de Jesus para alguém, mas naquela época, perseguição do Império Romano sobre a pregação do Evangelho, inclusive de alguns judeus que eram contra o Evangelho, era imensa. E um outro ponto que deve ser observado aqui é a respeito da forma que a vinda do Senhor Jesus, na sua segunda vinda, se dará, pastor Genival. Tem muita gente que defende que a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo será silenciosa, será oculta, será escondido, né? Porque às vezes já assistiu muito filme, as pessoas do nada desaparecendo, etc. Porém, o que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versos 15? Que o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Então não é oculto, não é secreto. E com a trombeta de Deus. Então aqui já tem um detalhe importante para trazer para o ouvinte. Seguindo o ensinamento, né, do apóstolo, como está aqui no livro, o pessoal ia acompanhando aí, na vinda do nosso Senhor, que será com grande alarido e trombeta, ela não será silenciosa ou escondida, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, para só então os que ficarem vivos naquele dia e forem fiéis a Deus,
sejam arrebatados como os ressuscitados às nuvens, a encontrar com o nosso Senhor. Por que nós estamos tratando a respeito da ressurreição? E é um tema importantíssimo. Já naquela época, como podemos ver em 1 Coríntios 15, lembra que no início do vídeo eu falei que Paulo estava em Corinto, numa missão? Então, quando ele escreve aos da igreja de Corinto, ele está justamente tratando de um tema que naquela época já era controverso, né? Alguns da igreja não acreditavam na ressurreição. E aí Paulo precisa exortar aos da igreja de Corinto. Isso consta do livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 12. Diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Paulo faz uma indagação, olha, se a gente crê, se a gente prega que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, como é que alguns de vós têm pregado no meio de vocês que não haverá ressurreição, que não existe ressurreição de mortos? E aí ele passa a explicar que se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. E se, na verdade, os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então veja que havia uma discordância na compreensão de alguns da igreja de Corinto naquela época a respeito do tema ressurreição. E Paulo traz esse alerta, essa análise que ele faz a respeito da ressurreição, reafirmando que é um evento que vai acontecer e vai preceder a segunda vinda de Cristo, e também já envia carta à igreja de Tessalônica, justamente alertando a respeito dos eventos dos finais do tempo, como que isso sucederia, que seria com voz de trombeta, com alarido, e que antes do encontro da igreja que permanecesse viva ainda na segunda vinda, antes desse encontro com Cristo nos ares, aconteceria a ressurreição dos mortos. E há um outro ponto aqui, pastor Genival, que eu acredito que também vale a pena nós apontarmos, que é o entendimento dos apóstolos, né, a respeito de qual o momento da segunda vinda. Porque quando ele fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 ao 17, ele fala a nós que ficarmos vivos para a segunda vinda. Ele tinha ainda uma concepção, né, a concepção, principalmente a que prevalecia no primeiro século, é que os eventos dos finais dos tempos ainda aconteceriam naquela época, certo? Por isso que ele destaca que nós, né, já morreram alguns, e nós que ficarmos vivos para a segunda vinda, acontecerá isso, isso e aquilo. E nós veremos um pouco mais à frente, em 2 Tessalonicenses, que Paulo alerta justamente aos de Tessalônica que não seria breve essa vinda. Embora em 1 Tessalonicenses ele alerta sobre a vinda, sobre que ainda correria na época deles, ele alerta em 2 Tessalonicenses que essa vinda não seria breve. Haveria antes, né, da segunda vinda alguns acontecimentos, como a vinda do iníquo, a apostasia, dentre outros eventos. Se o senhor quiser ler agora 1 Tessalonicenses 5 para a gente aí, pastor Genival, que está aí no livro, que a gente já Sim, entra nessa segunda parte. muito bem. Deixa eu colocar aqui. 1 Tessalonicenses 5. Então, diz assim. Você que está aí conosco, eu queria só dar uma pausazinha antes de ler, para que você possa interagir no canal, sabe? Você pode fazer perguntas e a gente responde aqui mesmo no canal, nos comentários. A gente faz, a gente faz questão de te dar essa atenção, né? E queremos enfatizar de que é independente de religiosidade, porque muitas pessoas elas
Hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa de que ele. Achei muito interessante o que ele falou, Luiz. Ele disse assim: Olha, eu só vim aqui porque quando eu olhei a casa não tinha placa. Interessante, né? E ele veio por indicação de outro, né? Ó, procura o pastor Genival, tal, 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 blá, blá. E aí a gente nos encontrou, almoçamos, e ali eu chamei ele para ir na casa de oração para realizar a oração. E ele disse que se sentiu bem à vontade quando entra, quando chega, que não tem placa. Eu estou vendo que o segredo é não botar placa, né? Esse trabalho Porque. aqui é um trabalho interdenominacional, né? É Oi? aberto a todo. É um Sim, trabalho interdenominacional, né? A placa ela é para fins de CNPJ, fins jurídicos, mas somos todos um corpo de Cristo. Maravilhoso, sim. ótimo. Então, ali eu atendi ele, foi na casa onde não tem placa. Nós estamos nos reunindo, ali fazendo as orações, nossos cultos, tudo, e ainda não tem placa, porque é justamente com essa intenção, né, da pessoa não ficar limitada a uma denominação institucional, a uma placa, a uma religião. Então, por isso eu quero deixar que os amigos fiquem bem à vontade aqui dentro do canal, se sintam em casa, independente da tua religião, tá bom? Mas vamos voltar. O assunto aqui, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que diz assim, olha, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, Luiz, que me chama muita atenção quando fala aqui, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para aquele dia. Quer dizer, não vai se surpreender com o ladrão, porque quando uma pessoa ela está esperando o ladrão, então ela chama logo a polícia, ela se arma, ela se protege, ela faz alguma coisa, ela se prepara. Ele diz que quando ele vir como o ladrão, que o ladrão vem com aquele objetivo, ele não avisa. Então, você vê, Luiz, de que a importância destas pessoas se esforçarem para conseguir entender o que a gente está procurando passar para ela, para que ela também não seja pega de surpresa. E aqui fala de um período de perseguição, né? De um período de grande tribulação. E aí, aqueles que assistiram o vídeo passado, nós tecemos alguns comentários a respeito da visão preterista, historicista, futurista, idealista, a respeito dos eventos apocalípticos narrados por Jesus Cristo nos evangelhos. E aqui é justamente aquele ponto crítico em que Paulo está alertando a eles, né? Se formos olhar aqui pelo olhar dos preteristas, ele está alertando, olha, no momento que vocês acharem que está tudo bem, que está tudo tranquilo, é aquele momento que virá grande destruição para os preteristas sobre Jerusalém, sobre Israel, né? E realmente acontece no ano 70. Para os futuristas, que creem que haverá um período de grande tribulação ainda maior do que aquele período de grande tribulação do primeiro século,
fica aqui também um alerta, né? Porque os dias de hoje são dias em que são anos de facilidades, né? Tudo que a gente quer, a gente consegue na internet, quer uma comida, chega em casa, você quer um livro, vai chegar em casa, se quiser comprar um livro do Pastor Genival, ele vai chegar de forma eletrônica para você no seu celular, você vai conseguir ter acesso de forma... Então, as facilidades do mundo moderno hoje, eles propiciam uma desatenção em relação a determinados temas, e principalmente o Apocalipse. Isso a gente vê na realidade da maioria das igrejas hoje, que elas estão muito mais preocupadas com questões de bênçãos, de benefícios aos seus fiéis, e esquecem de alertá-los a respeito desse dia, né? E a palavra de Deus diz, o alerta de Paulo aqui à igreja tessalônica é justamente isso. Trazendo aqui para os dias de hoje, é justamente isso, que nós fiquemos alertos, preparados para esses eventos que estão próximos de acontecer. E indagamos aí, né, indagamos aqui aos ouvintes, né, a respeito, será que você está preparado para essa segunda vinda? Será que você está preparado para esse período de grande tribulação? Que se os futuristas estiverem corretos, vai acontecer? E se você tivesse vivido naquela época da igreja primitiva, será que você teria resistido? Fica uma breve análise aí para o ouvinte aí, como dever de casa. Mas é uma análise aqui que Paulo faz, a princípio aqui na época da igreja de Tessalônica, ele já tinha falado essa mensagem antes, no capítulo 4, né, ele já alerta aos dessa igreja, e depois ele fala a respeito que não há necessidade de escrever de novo a respeito sobre esse tema, porque a igreja de Tessalônica já teria ouvido e já estaria preparado para esse tempo, e que eles deveriam ser sóbrios, ser dodias, serem vigilantes, né? E aí o versículo 9, pastor Genival, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, ele é um dos de grandes debates entre essas correntes escatológicas, porque aqui diz assim, ó, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui os pré-tribulacionistas vão dizer o seguinte, olha, tá vendo? Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a grande tribulação. Só que aqui tem um problema. Aqui não afirma categoricamente que você não passará pelo período da grande tribulação. Está falando que você não será atingido por ela. E isso acontece com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Eles estão no meio do fogo. Eles só não são queimados. Né? Então, assim, há explicações para cada uma das correntes. Mas esse versículo 9 geralmente é muito utilizado para aqueles pré-tribulacionistas que acreditam num arrebatamento secreto antes da grande tribulação e antes da segunda vinda. Né? Agora, E aí tem até uns comentários aqui do livro. não esquece, você ia falar aí. Agora, isso, eu vejo isso aqui como uma mensagem, Luiz. Você vê, quando separa um ensinamento, dentro do ensinamento, como nós estamos aqui, trazendo o ensinamento, trazendo essa videoaula sobre o Apocalipse, onde o fim é o começo, baseado nesse livro que nós lançamos, esse livro Apocalipse, onde o fim é o começo. E a gente vê a mensagem quando ele diz: não durmamos, não durmamos. Ele não. Aqui, esse tema, esse é um assunto, amigo telespectador. Vou falar telespectador, tem gente que assiste na televisão. Esse assunto ele está trazendo justamente para as pessoas que estão atentas. Esse sono não é um sono da noite. Esse sono é o sono espiritual. É essa preguiça, essa demência que a pessoa tem no querer aprender, essa preguiça no querer aprender, sabe? Porque as pessoas que têm noção disso tudo que nós estamos falando, para elas é como de dia, como luz. Então elas não serão pegas de surpresa. Elas não ficarão confusas, porque tudo está bem claro para elas. Por quê? Elas já estudaram, elas já sabem. Agora, para essas pessoas que estão dentro das denominações, dentro das igrejas, estão dançando, estão pulando, estão rodopiando, estão. Não sou contra nada disso. Mas você pode fazer tudo isso. Se você congrega numa igreja onde fica rodando, 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 tudo bem, rode à vontade, mas não deixe de ter esse entendimento. Eu estou numa igreja que lá é muita cantoria, é muita música, tem de tudo. Então faz tudo o que tem que ser feito, mas não deixe de ter esse entendimento.
Eu estou numa igreja, assim, neopentecostal, que é muita campanha. Tudo bem, se você tem fé para fazer as campanhas de fé, de prosperar aquela coisa, vai, mas não deixe de ter esse entendimento. Não durma nesse entendimento, por favor, porque se você tiver esse entendimento, certamente você não vai ser pega de surpresa. Porque quando ele diz, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Quando ele diz, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, ele está dizendo que você sabe, que você tem noção do assunto, dessa problemática. E é aí aonde você tem que manter sóbrio, atento, porque a qualquer momento, Luiz, vai acontecer. Você pode até dizer assim, o senhor pastor Genival está se entregando aí que é futurista. Eu me entrego. Eu tenho uma grande tendência para Sim, o futurismo. sim, sim. E o grupo de estudo, né, só para deixar claro aqui aos ouvintes, né, o nosso grupo de estudo ele foi bem eclético. Nós tínhamos futuristas, nós tínhamos pessoas mais próximas do preterismo, pessoas mais próximas para o historicismo, pessoas mais próximas do idealismo, né, do amilenismo. Então, assim, foi um grupo bem eclético que montou esse livro. Ele não puxa lado para ninguém, embora o pastor Genival acabou de confessar aí que ele tem uma vertente um pouco mais futurista. Eu já tenho uma vertente um pouco mais preterista moderado, não sou um preterista radical, mas eu acredito que grande parte já se cumpriu na igreja, na parte da igreja primitiva, vem se cumprindo alguns pontos específicos ao longo da história da igreja, e ainda tem bastante coisa para acontecer no futuro aí, porque senão nós nem estaríamos aqui falando sobre o tema, né? Então vamos lá. E aí, explicando primeiro Tessalonicenses capítulo 5, né, podemos extrair desse texto o quê? Primeiro, o dia do Senhor será de forma repentina, de surpresa. Então, isso aqui não está contradizendo o que foi dito anteriormente. A vinda do Senhor não é oculta, ela não é silenciosa, porém, ela é repentina e ela é de surpresa. A gente consegue identificar quando que vem o raio? Não, ele vem do nada. Quando a gente escuta o barulho do trovão, o raio já veio. Não é, pastor Genival? Quando a gente escuta o barulho, já, porque a luz, o raio já caiu em algum lugar. E é esse exemplo que Jesus Cristo dá, que será como um relâmpago. Todos o verão, mas depois, foi de repente. E aí vai pegar muita gente de surpresa. B. Devemos estar atentos, vigilantes em relação aos tempos e às estações que indicam o dia do Senhor. Então, a questão da vigilância. Então, Paulo adverte a igreja da Tessalônica a respeito da surpresa, do preparo, ele alerta a respeito da vigilância, que os membros, né, os fiéis ali daquela igreja deveriam estar atentos ao dia do Senhor, e também que Deus não destinou a sua igreja para a ira. Como eu já tinha dito, esse seria um ponto de controvérsia, né, mas sim para a salvação eterna. E aqui, entre parênteses, aqui também não podemos afirmar que Cristo arrebatará a sua igreja antes ou depois da grande tribulação, ou da ira, mas que a ira, não será derramada sobre os escolhidos do Senhor. E nós veremos mais à frente, ao longo dessa série de vídeos, que nós temos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira. Né? E aqui, sim, nós vamos destrinchar um pouco mais do que se trataria essa ira. Certo? Avançando aqui agora para a segunda carta aos Tessalonicenses, e em que Paulo agora faz um outro alerta à igreja da Tessalônica. Pastor Genival, se puder fazer a leitura para a gente aí. Então diz assim, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Deixa-me conferir aqui. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Então, não deixa ninguém te enganar. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus
ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja, a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente há um que agora o retém, até, até que seja tirado do nosso meio, né? E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. Não receberam. Luiz. Aqui já na segunda carta, né, à igreja de Tessalônica, ele faz um alerta. Por quê? Ele mandou a primeira carta e ele fala a respeito da ressurreição. E ele fala a respeito que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos aqueles que morreram primeiro e irão ressuscitar. E isso levou muitos da igreja da Tessalônica a acreditar que, sei lá, falta um mês para ter a segunda vinda, falta um ano. Imagina uma igreja nesse clima, né? nessa perspectiva de que seria logo. Então, Paulo adverte eles: olha, não vos movais facilmente no vosso entendimento e não vos perturbeis. Se ele faz um alerta, é porque aquela igreja estava em íntima perturbação, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer como de nós. Não extraia do que nós falamos uma coisa que nós não falamos, nós falamos uma outra coisa. Nós estávamos tratando de um outro assunto. E como se o dia de Cristo estivesse já perto. E aí Paulo começa a alertá-los, que ninguém nos engane. Né? E aí ele diz, olha, primeiro virá a apostasia e se manifestará o homem do pecado. Então, se na primeira epístola ele disse, já foi direto ao ponto, que seria a ressurreição e o arrebatamento, aqui ele traz alguns sinais que acontecerão antes da segunda vinda. Então, antes dessa ressurreição, antes do arrebatamento, nós teremos alguns eventos, alguns sinais, nos quais você poderá ficar alerta, né? Você poderá prever que está próximo. Um deles é a apostasia, que é o esfriamento da fé. E depois, se o pastor Genival quiser até comentar melhor sobre a questão da apostasia, e também a questão da manifestação do homem do pecado, do filho da perdição. Muitos aqui dizem, olha, Paulo está falando do anticristo. Nós vamos até comentar sobre isso. Só quer falar um pouco da apostasia, pastor Genival, para eu já entrar no anticristo? Eu quero sim, Luiz, porque como eu já estou assim há mais de 40 anos pregando, né? Então é bem notório esse sinal. E a gente vê a intensidade desse sinal. Porque eu lembro de que eu estava em Sorocaba, tem até as imagens aqui dentro do YouTube, e quando eu chego lá em Sorocaba, nós fizemos a primeira reunião, tinha 366 pessoas, na primeira principal reunião. E sempre nós trabalhamos com o movimento, trabalhava colocando ônibus. Dia de sexta-feira, Luiz, eu colocava 10 ônibus, eu pegava, dividia, tinha na época 63 obreiros, e eu dividia os obreiros que podiam estarem ali no dia, na sexta-feira, e a gente dividiu e deu para um grupo, para cada grupo de obreiros, tipo 5 obreiros para cada ônibus, e esses ônibus vinham lotados, e eu não estava dando cesta básica, e nem tampouco pão com mortandela. Era simplesmente o ônibus para poder levar essas pessoas e trazê-las para participar da reunião de libertação na sexta-feira, e que esta reunião dia de sexta-feira eu dava um propósito, um papelzinho para buscar o Espírito Santo no domingo, e desses 10 ônibus que vinha na sexta-feira lotado,
passava para vir no domingo sem ônibus. E dessa reunião, que era 366 pessoas, eram 1.500, 1.487 poltronas. E eu tinha que colocar, em 3 meses, eu tive que colocar mais 1.000 cadeiras que tinha espaço. E eu trazia essas cadeiras justamente porque não dava para comportar aquele povo que estava vindo. E esse trabalho, esse mesmo trabalho, com afinco que eu fazia 97 para 98, esse mesmo trabalho, eu vim fazer aqui. Eu vim fazer na Bahia, quando eu tive na Bahia. E você sabe o que é você colocar um ônibus e ficar aquele ônibus esperando a pessoa para vir e não vir uma alma. Ninguém. Então, é por isso que eu posso dizer e afirmar o quanto é notório essa frieza, essa apostasia e esse povo das igrejas pentecostais, neopentecostais, esse povo até de igrejas reformadas. Cadê as igrejas cheias, como a gente via no passado? Hoje, a gente não vê. Fato, né? Um fato que aconteceu no passado, naquela época da igreja, aconteceu momentos de esfriamento, e que se repete agora na nossa época e que nos faz um alerta, né? Nos faz um alerta a respeito dos eventos apocalípticos. Se, como Paulo bem alertou, antes da segunda vinda haveria apostasia e o homem da iniquidade, são sinais de que o fim está próximo. Então, devemos ficar alertos em relação a isso. Só que essa questão da apostasia, pastor Genival, se eu puder até abrir lá o 1 Timóteo, primeiro livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos dar uma olhadinha lá. É um alerta de Paulo a Timóteo, em que ele trata a respeito da apostasia, e que nós podemos trazer para os dias atuais. 1 Timóteo capítulo 4. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e às doutrinas e demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom, ministro de Cristo, nutrido pela palavra da fé e de boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Versículo 7. Pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a capacidade, a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Pois para Isso isto é mesmo. que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Manda essas coisas e ensina-as. Então, assim, onde que eu quero chegar com a leitura aqui de 1 Timóteo, capítulo 4? O porquê, e nós nos perguntamos, por que o trabalho que nós fazíamos evangelísticos há alguns anos atrás, ele dava muito mais frutos, as pessoas têm uma tendência em buscar uma sede maior, e hoje em dia elas não têm essa sede. E aqui, na carta de Paulo a Timóteo, deixa claro o porquê, né? O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, ou em dias posteriores, a depender da interpretação, né, constatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. E o que mais a gente vê hoje em dia, né, pastor Genival, em muitas igrejas, lugares, vídeos até, são pessoas usadas por espíritos enganadores, que deturpam a palavra.
Elas não vão na Bíblia para ensinar, elas tiram coisas da sua cabeça. E assim a própria Bíblia fala, espíritos enganadores, doutrinas de demônios. E o que traz esse esfriamento nas pessoas? A hipocrisia, o versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Então, em primeira mão, quando a gente vai levar a palavra e a gente leva a verdade, essa verdade, ela produz vida ao ouvinte. Mas quando algumas pessoas falam mentira, a tendência é que aquela mentira, às vezes, tenha um impacto ainda maior. Eu estava vendo ontem, pastor Genival, e fui até alertado pela minha esposa, numa live da Jojo Todinho, não sei se o senhor conhece ela, já tem ouvido falar. Sabe quantas pessoas que estavam assistindo a live ao vivo dela? 90.000 pessoas. Não estou criticando a pessoa dela, mas aquilo que não tem muita utilidade, geralmente as pessoas amam isso. Então, assim, só que essa questão da mentira, ela dura pouco tempo. Tem muitas igrejas que preferem mentir para os seus fiéis para verem seus templos cheios, cheios de pessoas, volumosos. Olha, vem aqui para o meu templo que você vai prosperar, vai enriquecer, você vai ser aquilo, vai ser aquilo outro. Isso atrai pessoas no primeiro momento? Atrai. Só que essas pessoas não permanecem. E, ao não permanecerem, ao saírem desses lugares, elas cauterizam a sua fé. E aí, quando você vai levar Jesus para elas do modo que deveria ser feito, elas já não querem mais ouvir. Por quê? Porque já estão cauterizadas. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Quando a gente vai falar de Jesus para essas pessoas, não, eu já fui em várias igrejas, já ouvi várias mensagens, não aconteceu nada, isso aí, porque já cauterizou. E por que cauterizou? Porque, por causa da hipocrisia de muitos homens que, enquanto deveriam levar a mensagem do reino, estão levando as suas próprias filosofias. E aí no versículo 7 fala um alerta a Timóteo: rejeita as fábulas profanas e velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Né? Então, assim, essa que é a questão a respeito da apostasia, né? E aí Paulo traz esse alerta aí. Já naquela época, a Timóteo, e trazendo para os dias atuais, a coisa se repete até de uma maneira muito assustadora, essa questão da apostasia nos dias atuais. Mas depois da apostasia, Paulo diz que viria o homem da iniquidade. Há aqui algumas indagações. Ou seja, o homem da iniquidade virá ou será revelado? Porque quando Paulo diz lá em cima que o homem da iniquidade, ou seja, até que se manifeste o homem da iniquidade, ele está falando que virá, ele está tratando aqui exatamente do anticristo, ou ele está tratando de uma outra personalidade, de uma outra pessoa, certo? Essa que é a pergunta. Então, essa que é a indagação. O homem da iniquidade, que aí eu teria que afirmar se é o anticristo ou não é, ele virá ou será revelado? Ele já está atuando ou ele irá atuar? É uma pergunta. Depois, o que o retém? O retém para que ele venha ou retém o seu poderio? Então, sendo o homem da iniquidade, o anticristo, ele está retendo ele, né? Que segundo alguma parte da escatologia diz que seria o Espírito Santo que o retém para que ele venha, e não que ele já está, etc. Bom, aí tem a explicação aqui, ó. Bem, Paulo não diz que virá, mas que será revelado, manifestado o homem da iniquidade. Somado a isso, Paulo deixa claro que o mistério da injustiça já opera. Então, Paulo, já naquela época, alertou a igreja de Tessalônica que o mistério da injustiça já operava naquela época. E que há um que agora o retém. Então, já agia já naquela época o mistério da injustiça e havia um que o retém, até que do meio seja tirado. Parece-nos que o filho da perdição não virá, mas já está aí, retido e será revelado. Aquele que o retém o revelará, o desfará e o aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Paulo ainda diz que a sua vinda é segundo a eficácia de Satanás
e não será segundo a eficácia de Satanás. Ela é, já naquela época da igreja de Tessalônica. Vale ressaltar ainda, diz que a sua vinda, desculpa, vale ressaltar que nesse ponto, há estudiosos que entendem que Paulo estaria reafirmando a terceira construção de um templo em Jerusalém e que surgirá um anticristo em carne e osso, que usurpará esse terceiro templo, fazendo-se passar no Deus, enganando a muitos e que em seguida iniciará a perseguição intensa aos cristãos. Porém, tal tese advém de construção interpretativa e não está muito bem claro no texto bíblico. O que isso quer dizer? Há uma divergência, né? Há muitos estudiosos de escatologia que vão dizer que Paulo aqui estaria tratando da vinda material, da vinda física do anticristo. Então, viria a primeira apostasia, que é o tempo em que nós estaríamos vivendo, essa época de apostasia, e, num determinado momento, viria o anticristo. E o anticristo teria 3 anos e meio, lembra das videoaulas anteriores, em que nós falamos dos 7 anos de tribulação, 3 anos de enganação e 3 anos de perseguição? É justamente isso que está falando aqui. Olha, nos 3 primeiros anos, o anticristo iria enganar, fazer aliança com várias nações, iria enganar a população mundial e até alguns escolhidos, e após os 3 anos e meio, iniciaria a intensa perseguição, um período conhecido aí realmente como a fase mais cruel da grande tribulação. Tá? Porém, se a gente for olhar para uma vertente, agora não mais futurista, para aqueles que compreendiam, principalmente os apóstolos naquela época, eles criam que na época deles já havia ali o espírito do anticristo, né? E vamos ver essa questão do espírito do anticristo na fala de João, né? Aqui na fala de João diz o seguinte: o apóstolo João, para além do Apocalipse, ao tratar sobre o assunto, o faz nos livros de 1 João 2,18, 22 e 23, 1 João 4, do 1 ao 3 e 2 João 1 ao 7. Aí lá, em 1 João, capítulo 2, verso 18, diz assim: Filhinhos, e já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, para onde conhecemos que já é a última hora. Então, João, fazendo uma análise do texto, ele diz o seguinte: olha, nós sabemos, nós aprendemos que no final dos tempos, ou que nas últimas horas, viria o anticristo. Eu já vos digo, filhinhos, que já é a última hora. E eu chego a essa conclusão como? Que agora muitos já têm se feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. É a afirmação de João. Era a concepção do apóstolo João de que o anticristo já estaria naquela época, o espírito do anticristo já estaria naquela época, certo? Já seguindo na página 50, né, a primeira parte aqui da página 50, diz assim, já é 1 João 2, dos versos 22 e 23. Quem é o mentiroso? Tem algumas versões bíblicas que diz que quem é o anticristo? Ou quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Então, aquele que nega, olha o que Paulo está dizendo, que aquele que nega que Jesus é o Cristo, esse é o anticristo. Esse possui o espírito do anticristo. E o anticristo, esse mesmo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho também o Pai. Aí, seguindo, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já são muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Veja bem, aqui João está trazendo uma discussão bem interessante, né? Porque muitos dos muçulmanos e muitos dos judeus ortodoxos, eles não acreditam que Jesus Cristo seja um Cristo. Eles acreditam em Jesus Cristo como um profeta, como um homem bom que veio. E João está trazendo esse alerta a respeito desses que não acreditam que Cristo seja o Filho de Deus. Ele diz que aqueles que negam que Cristo é o Filho de Deus, ele possui o espírito do anticristo. Ele fala, quem que é o anticristo? Quem é o enganador? Aquele que não conhece Jesus Cristo como Filho de Deus. É esse o alerta de João.
E seguindo aqui, 1 João, capítulo 4, versos 1 ao 3, diz assim: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que agora já está no mundo. Para João, vocês ouviram que viria o anticristo. Eu já estou dizendo que ele já está no mundo. Por que ele está no mundo? Porque tem muitos já se fazendo de anticristos, dizendo que Cristo não vem em carne. Segundo João 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais já não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Então, veja uma concepção, né? A gente tem que trazer todas as vertentes, tá? O pastor Genival é futurista, mas a gente tem que trazer, na concepção dos apóstolos daquela época, o anticristo, o espírito do anticristo já estava ali. E viriam, e teria algo ali que estaria retendo o poder do anticristo. E que, na verdade, seria tirado, e esse espírito do anticristo, ou esse anticristo, que já estaria naquela época, seria retirado com a vinda de Cristo. Lembra que eu disse no início do vídeo que para eles a vinda de Cristo já aconteceria lá nos primeiros séculos? Então, para eles, com a vinda de Cristo já naqueles primeiros séculos, esse espírito do anticristo seria aniquilado. Tá? É isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, finalizando aqui, nas epístolas acima mencionadas, fica claro que o foco do apóstolo João era o de alertar que já naquela época haviam vários falsos profetas e vários anticristos, que negavam que Jesus Cristo, Filho do Deus Pai, veio à Terra em carne. É uma negação defendida até os dias de hoje por muitos judeus, especialmente os ortodoxos, né? Hoje nós temos judeus messiânicos que acreditam em Cristo. E todos os conceitos e ideias trazidas até aqui são de suma importância para a compreensão do livro do Apocalipse. É uma mensagem à igreja, lá no Apocalipse, a igreja de Pérgamo. Lá diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Olha que o trono de Satanás já naquela época. Então, para aquela população, para aquela igreja daquela época, cria-se que já havia um anticristo, havia um trono de Satanás, e aí nós não podemos identificar como Nero, enfim, vários outros perseguidores que vieram naquela época, tá? E nós não podemos dar nomes, a Bíblia não dá nome, mas nós podemos conjecturar que para os preteristas ou para a igreja daquele século, o anticristo poderia ser o Nero, poderia ser, enfim, né? Até depois, Constantino, quando chega em 312, que faz aliança com a igreja, né? E tem toda aquela corrupção moral e ideológica, ideologias romanas e gregas, enfim. E trazendo para os dias atuais, virá o anticristo, né? Devemos ficar alertas. E aqui, independentemente da linha escatológica que você acredita, isso não interfere na sua salvação. O que vai interferir na sua salvação é você não estar preparado. Se você conhecer as 4 correntes, ou mais que existirem, e você estiver preparado para elas, você não será surpreendido. Independentemente se você se inclina mais para o futurismo, preterismo, para o historicismo, e eu convido, né, os ouvintes, aos telespectadores, aqueles que nos assistem pela televisão, que fiquem atentos a esses sinais e nos assistam nos próximos vídeos. Por quê? Agora nós vamos entrar numa parte importantíssima do livro, que é, primeiro, falar do autor do livro, quem era João, para o contexto que João escrevia o livro do Apocalipse lá na ilha de Patmos, né? Quem é esse autor do livro do Apocalipse, para então entrarmos também capítulo por capítulo do livro bíblico do Apocalipse. Aí nós vamos destrinchar o Apocalipse. Aí você não pode perder realmente nenhuma videoaula, pega um caderninho para anotar, anota os versículos, as conexões, porque até agora foi um preparatório para entrar realmente no livro do Apocalipse. E você já vai entrar assim com uma visão totalmente diferente. Tenho certeza que se você fosse ler o Apocalipse sem essa análise preliminar, muita coisa ali você não iria compreender. Mas agora, como você já assistiu os vídeos anteriores, né, com certeza você já vai entrar no livro do Apocalipse com uma visão muito mais aberta e o Espírito Santo vai poder falar contigo. É isso aí. Muito legal, Luiz.
Muito legal, tá vendo? Por isso que eu lhe convidava para poder você vir fazer comigo, porque imagina eu sozinho. Primeiro, eu não ia ter essa habilidade que você tem de mestre, de professor. O meu é mais de pastor, de pregação, né? E essa didática foi muito bom, né? Agora, nós chegamos então ao final do nosso programa de hoje, sabendo de que sábado que vem nós estaremos novamente. Mas deixa eu dar o meu recadinho aqui, Luiz, antes de despedir, porque eu preciso de que as pessoas tenham também essa consciência aqui, ó. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que têm ajudado o canal, que têm ajudado o ministério. Muito obrigado mesmo. Eu sei que vocês não estão fazendo para mim, para a pessoa do pastor Genival. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo para o reino de Deus. Inclusive, nós estamos quase no finalzinho desse processo jurídico do CNPJ, da legalização dessa associação, que estamos montando nesta legalidade. Então, amigos, por enquanto está aqui esse Pix, tá bom? Nesse e-mail. É tempo de oração, oracão, né? Sem acento, outlook.com.br. Por enquanto está no nome dessa pessoa que faz parte da associação, mas em breve nós teremos o Pix, vai ser no número do CNPJ da instituição, da Associação dos Obreiros do Reino de Deus. É tempo de oração. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe você e sua família, em o nome do Senhor Jesus. Te abraço a todos, um ótimo dia e até semana que vem. Forte abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Luiz.